Meus irmãos, boa noite. Sempre é um motivo de muita alegria estar aqui. Acho que desde o ano passado não estava aqui à frente trazendo o que Deus quer falar para a igreja e tem falado ao meu coração durante essa semana. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao que nós começamos na semana passada a estudar, a meditar no Evangelho de Lucas. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 1, onde nós vamos ver um plano perfeito. Poderia dizer um plano em execução perfeito. Criado, planejado, orquestrado, conduzido por Deus. Assim diz a palavra de Deus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo de Deus estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará um vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirá no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse instante, por esse momento. Nós te pedimos que o Senhor possa estar com o teu Espírito Santo falando ao nosso coração, nos dando todo o entendimento, toda a clareza possível, e que durante essa história relatada pelo evangelista Lucas, nós possamos perceber o teu poder, a tua grandeza, a tua capacidade de que tudo que o Senhor planeja é perfeito. Abençoa-nos, ó Deus, nesse instante, em nome de Jesus. No início aí do versículo 5, nós vamos ver Lucas, o historiador,
delimitando, estabelecendo um tempo, um período para qual esse nascimento e esse anúncio viria. E ele inicia, no tempo de Herodes, rei da Judéia, no tempo de Herodes, rei da Judéia. Naquela época, aqueles que narravam uma história, eles sempre gostavam de colocar quem era o rei, quem era o imperador, quem era o governante da época, para contextualizar em que época, em que período iria acontecer aquele evento e aquele fato. E a gente poderia continuar aqui o texto, mas eu queria destacar porque ele fala aqui, Herodes, o rei da Judéia. E que Herodes era esse? Quem era esse Herodes? Herodes aqui, esse aqui, seria o patriarca e o que seria o pai dos outros Herodes. Antipas, Arquelau, mas aqui era Herodes o Grande, aquele que estava como indicado do Império Romano para governar a Judéia nesse momento e nessa época. E Herodes o Grande, ele era uma pessoa muito cruel. Ele era alguém muito invejoso. Ele era alguém paranoico. E qualquer coisa que viesse a impedi-lo de fazer algo que ameaçasse perder o seu trono, ele tomava uma atitude. E foi assim quando ele mandou estrangular os seus 2 filhos. Foi assim quando ele mandou matar a sua sogra, quando ele mandou executar o seu cunhado. Foi assim quando ele mandou matar a sua mulher, a que ele mais gostava dentre 10, Mariana. Então ele não media esforços para fazer qualquer coisa que viesse a ameaçar o seu trono. Mas também Herodes, ele foi um rei habilidoso, administrativamente e politicamente. Ele sabia agradar tanto os romanos como os judeus. Ele foi um administrador eficiente, construindo e fazendo várias construções públicas, seja templos, seja fortalezas, seja palácios, seja monumentos. Foi ele que iniciou a restauração do templo de Jerusalém para diminuir a rejeição que existia dos judeus perante ele. Então ele sabia agradar os romanos, ele tinha uma boa influência com Augusto, o imperador de Roma, e isso beneficiava muito Israel. Herodes, ele foi o responsável por dar fim à era dos Macabeus, onde existia muitos conflitos, e aonde o Império Romano ele dominava, existia um exército, e que isso trazia paz para aquele momento, para aqueles países e para aquela região. E foi nessa circunstância, foi nesse período, foi nessa época, que o Senhor Deus queria que o anúncio, que o nascimento de João viesse. E isso precisa ser destacado por nós, e quando eu li, eu disse, não posso passar apenas despercebido por isso, apenas para delimitar ou estabelecer uma época. Mas isso fala claramente que Deus, ele que tem o controle sobre todas as coisas. De que tudo acontece no seu tempo. De que nada foge do seu controle. Que foi nessa época, no período de Herodes o Grande, que ele quis que João nascesse. Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele faz mover toda a sua criação em ação para que a sua vontade estabeleça. Então ele coloca governantes, ele tira governantes, ele coloca reis, ele tira os reis. Ele faz com que tudo possa acontecer na determinada época que ele estabeleceu. Tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece no seu controle. Não existe para Deus acasos, não existe para Deus imprevistos. Não existe quando Deus está planejando mas por que aconteceu nessa época, por que aconteceu nesse tempo? Deus, ele estabelece tudo, para tudo existe uma ocasião certa, e a gente vê lá em Eclesiastes um tempo certo, determinado e estabelecido por Deus.
E era nessa época aqui que ele queria que o anúncio de João e o nascimento de João nascesse. E às vezes a gente fica questionando, mas por que eu estou passando por isso nesse momento? Por que está acontecendo isso no país? Por que estamos dentro de uma pandemia? Por que tal governante fez isso? Porque Deus é quem sabe e tem o controle de todas as coisas. E sempre atrás do plano dele, do tempo dele, existe um propósito. Semana passada eu estava no velório de uma amiga que trabalhei na CDL. E a mãe dela tinha falecido com 85 anos de idade. Ela sofria de Alzheimer. Ela já estava com uma demência há quase 30 anos. E só morava ela e outra irmã, que cuidavam e se revezavam da mãe. Elas não tinham filhos, elas não eram casadas. Elas viviam para cuidar dessa mãe. E quando eu estava no velório e eu acompanhava a luta árdua dela, cuidando dessa mãe, fazendo aquilo que a mãe não fazia mais, porque as suas faculdades físicas, mentais já não possibilitavam isso. Ela me dizia, Ricardo, ela me chama de Ricardo, ela dizia, e você não sabe, minha irmã, ela foi acometida com uma doença grave. E essa outra irmã dela mora sozinha também. E ela está internada agora, fazendo uma série de exames para que possa dar início a um tratamento doloroso e árduo também. E eu dizia, olha, idosa Isolda, olha como Deus é bom. Olha como Deus ele é fiel, como Deus ele sabe todas as coisas. Porque se ele tirou sua mãe nesse momento, ela cumpriu a missão dela, ela encaminhou você e seus irmãos todos para os caminhos do Senhor. Eram pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, conheciam a Deus. E veja como Deus é bom. Ele tirou sua mãe nesse momento. Eu sei que é muito ruim perder alguém. Às vezes nós somos muito egoístas, mas sua irmã agora vai precisar de vocês duas. Ela mora sozinha, ela vai ter que ir para a casa de vocês vão estar acompanhando. Elas já estavam se revezando no hospital. E eu quero trazer esse exemplo que Deus, ele sabe todas as coisas. Até quando nós perdemos alguém, até quando estamos passando uma situação financeira, até quando nós estamos desempregados, em qualquer época, em qualquer tempo, Deus ele continua do controle de todas as coisas. E ele tem um propósito para tudo. É para que a gente se aproxime mais dele, é para que a gente aprenda a depender dele, é para que a nossa fé seja fortalecida, é para que a gente passe a confiar nele. Mas Deus ele tem um propósito para tudo, em todos os momentos e em todos os instantes da nossa vida. Seja qual for a situação que nós estejamos passando ou que nós iremos passar, Deus ele tem um controle e tem um propósito sobre todas as coisas. E nós precisamos confiar nisso. E foi nessa circunstância, nessa situação, que Deus queria que o anúncio e que o nascimento de João viesse a acontecer. Isso faz parte de um plano perfeito de Deus. Como eu disse, não existe acaso, não existem imprevistos. Com Deus não acontecem as coisas de última hora. Mas existe um tempo, e Ele quis nessa época que isso acontecesse. E ele continua aí. Lucas, quando ele vai relatar o anúncio desse nascimento de João, ele continua. Como iria acontecer esse plano perfeito vindo da parte de Deus? Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Lucas aqui ele começa a relatar quem seriam os pais de João. Da onde viria esse menino que seria o precursor, o mensageiro da chegada do Messias?
E ele fala da onde vem Zacarias e da onde vem Isabel. De que linhagem sacerdotal eles estariam incluídos. E ele fala aí do grupo de Abias, da linhagem sacerdotal de Arão. Se a gente parasse aqui no texto, e quem lesse naquela época, e quem ouvisse sobre isso, opa, é alguém que vem da linhagem de Arão, alguém que é do grupo de Abias, de um grupo sacerdotal. Então, tem um serviço a Deus, tem um temor, conhecem a Deus, têm um entendimento de algo para Deus. Nós acabamos aqui o pastor de apresentar a Luísa, e ele falou nas suas palavras de encaminhar, de ensinar. E Deus, ele escolhia, Deus queria que alguém fizesse parte desse plano perfeito, alguém que viesse testificar, honrar e ser fiel a Ele. E não apenas ter uma tradição familiar. Para Luísa vai ser muito importante ela ter uns pais que a encaminhem, que ensinem na palavra de Deus. Mas o relacionamento dela com Deus, a vida dela com Deus é pessoal. E veja que aí o que fundamenta Zacarias e Isabel participarem desse plano perfeito é a vida de retidão deles. É uma vida que demonstra temor, que demonstra fidelidade, que demonstra integridade. E foi isso aqui que Lucas se referiu sobre Zacarias e Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Obedeciam todos os seus preceitos, obedeciam a sua palavra, eram fiel aos princípios e aos valores ao qual Deus estava os ensinando. Então a vida deles era o que fundamentava para fazer parte desse plano perfeito. E nós temos outros homens que foram tidos como justos na Bíblia. A gente vê Noé em Gênesis capítulo 6, versículo 9. A gente vê Abraão, capítulo 17, versículo 1. A gente vê Jó, capítulo 1, versículo 1. Pessoas que temiam a Deus, que tinham fé, que obedeciam. E foi essas duas pessoas, e foi esse casal que se destacou diante de uma época religiosa fria, ritualista, onde os sacerdotes eram corrompidos, onde os líderes religiosos eles faziam negociatas buscando o seu próprio interesse, onde existia uma frieza espiritual. Foi nesses dois que Deus foi buscar para fazer parte do seu plano perfeito. Pessoas fiéis, que viviam a sua palavra, que obedeciam, que eram íntegros, que testificavam, que honravam e que glorificavam Ele. São o tipo de pessoas assim que Deus tem procurado. É dessa forma que Deus nos chama para fazer parte do seu plano perfeito. Que sejamos fiéis, que sejamos obedientes, que possamos testificar dEle, de honrar Ele, de glorificar Ele com as nossas vidas. Em meio a uma nação tão corrompida, oprimida, rodeada de práticas religiosas de um alto nível de religiosidade, de um crescimento expressivo de abortos, de divórcios, foram eles que Deus viu, que eram fiéis, que testificavam e que glorificavam. Eram eles que iriam fazer parte desse plano perfeito, de gerarem João, daquele que viria anunciar o Senhor. Não é diferente no tempos de hoje, meus irmãos. Deus, Ele procura pessoas dispostas a fazer parte desse plano perfeito dEle. Mas que sejamos e que sejam fiéis.
Deus, Ele sempre está nos chamando a fazer parte de um plano perfeito e de um plano de graça. Mas que sejamos fiéis, obedientes, que nós possamos ser pessoas irrepreensíveis diante da nossa vida. Nós somos chamados a fazer parte desse plano com a nossa vida, com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, o que Deus espera de mim e de você, fazendo parte desse plano perfeito de graça, é que nós possamos ser fiéis. Deus, Ele espera que nós entregamos toda a nossa vida a Ele, com fidelidade, com obediência. Se nós abrirmos lá em João, capítulo 14, versículo 21, o próprio Jesus, Ele vai estar dizendo: aquele que obedece os meus mandamentos é este que me ama. E eu amo a Deus e eu creio que vocês também amam a Deus. Mas a gente sabe que amar a Deus e amar alguém vai muito mais além do que palavras, mas vai com a nossa vida, com uma prática de vida. Amar é uma decisão que nós tomamos de renunciar, de sacrificar, de se colocar no lugar do outro. Isso é demonstrar amor. Quando a gente vê aqui também Lucas capítulo 10, dos versículos 25 ao 27, Jesus questionado sobre a lei, e Jesus diz: você cumprirá toda a lei se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E eu creio que com certeza Isabel e Zacarias eram pessoas que amavam a Deus acima de todas as coisas, que amavam ao próximo, que reproduziam esse amor a Deus na prática da sua vida. E é isso que Deus espera para que nós que estejamos fazendo parte desse plano perfeito, que Ele nos convida para fazer parte desse plano perfeito e de graça, que sejamos fiéis a Ele, que possamos glorificá-lo, que possamos testificá-lo, que possamos viver em integridade no nosso pensar, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Elas possam trazer Deus para a nossa vida. Será que nós temos agido com amor com o próximo? Será que nós temos exercido de paciência? Será que nós temos tido compaixão? Será que Deus tem sido prioridade das nossas vidas? Temos reproduzido, temos refletido isso no nosso viver, nas nossas escolhas? Esse casal, ele se destacava pela sua obediência, pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, pela maneira que eles dedicavam à glória e à honra do Senhor. E eles eram chamados a fazer parte desse plano perfeito em torno de Deus. No versículo 7, o evangelista Lucas nos traz aí uma informação desse casal. E uma informação importante para esse anúncio e para esse cenário. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eu estudando, lendo, relendo. E Deus falou ao meu coração. E veja que antes o evangelista Lucas, ele traz um histórico da onde eles vinham, quem eram eles e como eles viviam. Para depois aqui trazer essa informação que ela era estéril e que eles não tinham filhos e já eram de idade avançada. Perceba que se eles eram de idade avançada e mesmo eles não tendo filhos, e que na época significavam uma humilhação ou algum castigo divino, mesmo assim eles permaneciam fiéis a Deus.
mesmo assim eles continuavam obedecendo a Deus. E o que eu quero destacar aqui nesse versículo é que muitas vezes a nossa vida de obediência está condicionada a algum favor que eu possa receber, a alguma coisa em troca. E eles passaram uma vida toda sendo fiéis e íntegros, sendo irrepreensíveis, andando sem culpa diante de Deus, mesmo sem terem filhos. Muitas vezes nós queremos comparações, benefícios, a gente quer algo em troca. Oh Deus, eu tenho sido tão fiel no meu dízimo e na minha oferta. Tu sabes, Deus, o que eu tenho feito, eu tenho sacrificado. Mas Deus, tu sabes que eu estou precisando de um aumento. Me dá aquela promoção. Tu sabes a situação que eu estou passando. Oh Deus, eu tenho sido tão obediente, eu tenho chegado no horário, eu tenho testificado o Senhor no meu ambiente de trabalho. Eu não tenho falado mal do meu chefe. Eu não tenho feito alguma coisa. Deus, eu tenho sido tão obediente, eu tenho sido tão fiel. Me ajuda a Ele me liberar naquele final de semana, a me liberar naquela semana, ou qualquer coisa do tipo parecido. Parece que sempre a gente está condicionando a nossa obediência a Deus a algo em troca. E quantas vezes eu não agi assim? Eu obedecia a Deus pensando que eu iria conquistar aquilo, eu iria ter aquilo da parte de Deus, mas um mero engano. Porque nós não temos nada de bom para oferecer a Deus, o que nós temos não é mérito nosso, mas é fruto da graça de Deus. É graça de Deus, aquilo que nós temos, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe quais as nossas motivações. Eles sabem se elas estão em sintonia com a vontade dEle. E Zacarias e Isabel obedeciam a Deus por amor. Eles buscavam agradar a Deus e serem fiéis a Deus, independente das circunstâncias que eles estavam ou não. A esterilidade, como eu falei, era considerada pela lei algo como uma humilhação, como um castigo divino, decorrente de algum pecado. E se tratando de uma esterilidade, teria sido e se imaginava um pecado muito pior. E que os mestres da lei recomendavam que o homem chegasse a se divorciar da mulher por conta da sua esterilidade. Mas mesmo assim, diante de toda essa situação, diante de toda essa circunstância, eles se mantiveram fiéis a Deus. Deus, Ele está querendo nos ensinar, meus irmãos, que diante de toda e qualquer circunstância ou situação, nós precisamos permanecer fiéis. Não são as circunstâncias, não é o que eu faço, não é o que você faz que vai trazer de algo de Deus, mas é a graça dEle, é a bondade e a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Dos versículos 8 ao 11, ao 13, mais especificamente do 8 ao 11, a gente vê Zacarias servindo. E a gente vê aqui, e eu queria destacar, vamos ler, certa vez estando no serviço, o seu grupo, Zacarias, estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora.
Até aí. Veja, o que é que Zacarias estava fazendo antes de Deus revelar o seu plano? Servindo, adorando, contemplando, louvando a Deus. E esse ponto que eu quero trazer, que é na intimidade que Deus revela o seu plano de graça. É na intimidade, é na presença de Deus, que Ele fala qual o seu plano, que Ele revela qual o seu propósito para a minha e para a sua vida. Zacarias fazia parte de um grupo sacerdotal. Naquela época existia 24 grupos, eram muitos sacerdotes. E era o grupo de Abias que naquele momento, naquela semana, estava servindo no templo. Cada grupo servia no templo 2 vezes no ano. E passavam uma semana servindo junto ao templo. E era definido vários serviços, várias situações para que os sacerdotes pudessem estar ali servindo no templo. E um desses serviços ali era feito um sorteio onde se escolhia, não eram esses sorteios que a gente tem hoje, mas se escolhia algo ali, uma pedra, alguma coisa do tipo, para que pudesse ali ver quem iria estar fazendo aquela oferta de incenso no altar e no templo de Deus. E por ser muitos sacerdotes, e só irem 2 vezes por ano, e a idade avançada que Zacarias já se encontrava, você só conseguiria fazer isso uma vez na sua vida. E foi justamente nesse momento, servindo a Deus, junto com o seu grupo de Abias, levando uma oferta de incenso até o altar do Senhor. Todos queriam fazer parte dessa oferta, todos queriam escolher essa pedra para estarem ali diante do santuário do Senhor e fazer essa oferta. Todas eram louváveis, mas essa era uma das mais especiais, uma das que os sacerdotes mais desejariam fazer. E foi uma incumbência naquele momento, naquele instante, nesse tempo, nesse momento, que sobrecaiu a vida de Zacarias. E eu quero dizer, meus irmãos, que Deus ele vai falar comigo e com você na presença e na intimidade dele. Seja servindo, seja adorando, seja orando, seja meditando na sua palavra. Deus ele vai revelar a sua vontade, os seus planos e os seus propósitos quando nós estamos na intimidade com ele. Foi assim quando a gente vê vários momentos Moisés subindo até o monte, quando a gente vê Jesus se retirando para estar junto do Pai. E ali era revelado o propósito e o plano que Deus tinha. É na intimidade que Deus anunciava ali a Zacarias que ele e sua esposa teriam um filho. Deus ele está falando com você aqui na intimidade. Deus está falando de uma forma para um, Deus está falando de uma forma para outro. Deus ele está falando de diversas formas e eu creio para o coração de cada um. E é na intimidade, é na presença, não é longe de Deus que nós vamos entender qual é o plano dele para as nossas vidas. É na palavra de Deus, é meditando nela que nós vamos conhecer qual é o seu plano e o seu propósito para as nossas vidas. É orando, é estando ali com ele, que ele vai se revelar, que nós vamos ouvir a voz dele. Em muitos momentos da minha vida, foi através de um momento de oração, foi num devocional, foi numa leitura, foi num culto, que Deus ele falou para mim claramente qual o seu propósito, qual o seu plano para a minha vida. E Deus anunciava aqui a Zacarias qual seria o seu plano. E veja que aí, no versículo 13, mas o anjo, Zacarias estava tomado de medo. Ele ficou atemorizado com a aparição do anjo.
Era natural muito naquela época as pessoas reagirem com certo temor diante de uma aparição vinda de Deus. E ele continua, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. O Senhor ouviu a sua oração. A sua oração, ela foi ouvida. E aqui temos mais uma lição dentro desse plano perfeito que Deus nos chama para participar. Que nós precisamos ser perseverantes na oração. Esse casal, Zacarias e Isabel, mesmo numa idade avançada, eles permaneciam perseverantes, orando, pedindo a Deus um filho. A sua oração, o clamor dele foi respondido. Como falei, a felicidade deles, a fidelidade deles não dependia de Deus ter concedido filhos ou não, mas mesmo assim eles continuavam perseverando, pedindo, intercedendo, clamando. E eu quero perguntar a vocês se você tem orado. Se você tem perseverado, se você tem suplicado, se você tem se humilhado diante de Deus. Eles já deviam já ter ouvido e sabiam de relatos do que aconteceu com Ana, com Sara, com Raquel, com Rebeca. E eles continuavam crendo no que Deus poderia fazer sobre a vida deles. Porque o mesmo Deus que agiu na vida dessas mulheres poderia agir na vida deles. E esse mesmo Deus aqui que nós estamos relatando pode agir na minha e na sua vida também hoje. Diante de qualquer situação e diante de qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Fazer uma mulher ter mais um filho era normal para Deus. Ele já tinha feito isso antes. O que Deus pode fazer na minha e na sua vida, diante de qualquer outra situação, é muito pequeno para Deus. Diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que é tremendo, que é grandioso. Mas às vezes nós ficamos parados diante da situação que nós estamos atravessando ou enfrentando. Nós não perseveramos, nós não confiamos em Deus. E sabe por que eles confiavam? Sabem por que também eles perseveravam? Porque eles buscavam estar sempre na intimidade e na presença de Deus. É na presença de Deus que nós vamos ser consolados. É na presença de Deus que Ele vai nos fazer entender qual o seu propósito e qual o melhor dele para a nossa vida. É na intimidade com Deus que nós vamos ser confortados. É na intimidade com Deus e na presença dEle que nós vamos ter a nossa fé fortalecida. É na intimidade e na presença de Deus que nós não vamos entrar em desespero, sabe por quê? Porque nós vamos estar ouvindo a voz dEle e isso vai nos trazer paz. É somente na presença de Deus que mesmo eles passando por essa situação, mas ainda assim eles persistiam em oração. E o que é que o texto fala e o anjo aqui nos diz? A sua oração ela foi ouvida. Deus, Ele não está a par da sua situação. Deus, Ele não está vendo uns e não está vendo você. Dentro desse plano perfeito de Deus, o que você está enfrentando, a situação que você está passando, faz parte do plano perfeito dele. Para que a nossa fé, para que a sua fé, ela seja provada, ela seja renovada. Para que o seu coração aprenda a depender de Deus, a confiar em Deus. Porque a oração nada mais do que é a gente se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feito, Pai, a tua vontade, por mais que isso venha me doer, mas eu sei que isso vai ser o melhor para mim.
Me faz compreender, me faz entender qual a tua vontade para a minha vida. E é somente na presença de Deus que nós vamos compreender a vontade dele. Concedendo ou não, resolvendo ou não a situação ou a circunstância, Deus irá falar com você. Que a gente vá até a presença de Deus. Que a gente busque. Que a gente corra para os braços dele, para a presença dele, se ajoelhe e clame. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, versículo 8. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jesus falando por meio do profeta: eu sei os planos de bom que tenho para você. Não é planos de lhe causar dano, mas de futuro e de esperança. Os planos de Deus são perfeitos, meu irmão, independente da circunstância e da situação que nós estejamos passando. Para Deus nada é impossível, tenha certeza disso. Creia. Creia, confie. Veja o que Deus já fez na sua vida. Veja o que Deus já revelou por meio da sua palavra. Para Deus nada é impossível. Na intimidade e na presença aí, Deus ele continua a revelar a Zacarias. Agora, como aconteceria esse plano? Como iria acontecer? Como ele deveria proceder? E qual o propósito para qual Deus ele traria esse menino? Que seria o precursor e seria o mensageiro. O propósito de Deus aqui, a gente vê claramente nesses versículos, é trazer sim a felicidade para Isabel e para Zacarias. Mas o propósito também de Deus é trazer alegria para muitos outros. E o significado do nome João é graça de Deus. Graça de Deus. João, aquele que simboliza a graça de Deus, ele seria o precursor, o mensageiro, o enviado de Deus para falar com Israel. Deixa eu adiantar aqui, já estou me perdendo na hora. Deus ele está falando aqui que ele é alguém gracioso. Por meio de João, ele estaria novamente falando e tornando a falar com Israel, anunciando e preparando todo aquele povo para a chegada do Messias. João ele seria um arauto, ele seria aquele que prepararia o caminho, em definitivo, do rei dos judeus, que reinaria para sempre. Deus fala que é por meio dele, é por mim que sou gracioso, que eu vou estar enviando esse menino, para que ele possa abrir o caminho para a vinda do meu filho, para a vinda do meu filho que trará salvação, que trará restauração, que trará perdão. Por isso que o nome de João tem referência a mim, por eu ser um Deus gracioso. É pela minha graça que vocês serão abençoados. É isso que Deus está informando aqui ao seu pai, ao pai de João, Zacarias. E o anjo ele traz aí algumas recomendações. João, o filho de vocês, está vindo como uma resposta ao anseio de muitos, mas também de uma promessa que eu fiz.
E ele começa aí algumas recomendações. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Veja que o propósito de Deus sempre é maior. Às vezes nós achamos, nossa visão, o nosso alcance ele é muito limitado. Mas Deus ele vê muito mais além. Ele, na verdade, ele vê além do que aquilo que a gente não vê. Eu vou estar lhe dando um filho. Para que você, Isabel, se alegrem. Mas muitos outros se alegrarão por isso. Por quê? Porque ele será grande diante dos olhos do Senhor. E ele não deve tomar vinho ou alguma bebida fermentada. Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E dirá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Nesse momento aqui, o anjo ele está dizendo como João deve proceder. Separar o seu filho para uma obra dedicada a Deus. Consagrá-lo. Existia na época um voto nazireu, que você não cortava, desde de criança os pais separavam um filho para uma obra dedicada, específica a Deus. E um dos votos era não consumir, era se abster de uma bebida, era não cortar o cabelo. Aqui não é o caso de João. Aqui o anjo só está recomendando para que nunca tomará vinho nem bebida fermentada. E a gente vê aí que o anjo desde já ele está mostrando qual o propósito da vinda de João e como deveria acontecer e proceder. E de que os pais, por conhecerem a Deus, por serem irrepreensíveis, por serem fiéis, por glorificarem, por testificarem de Deus, deviam desde já ensinar isso a esse menino. Separá-lo para uma obra de Deus. E que obra seria essa? Anunciar a mensagem da chegada do Messias. Uma mensagem de arrependimento. Meus irmãos, existe um propósito de vida para o qual eu e você nós somos criados. Nós não fomos criados por acaso. Existe um propósito e um sentido de vida para o qual Deus nos criou. E a gente cantou aqui, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, por que eu nasci? E Deus, Ele nos criou, Deus, Ele nos chamou, Deus nos chama para fazer parte desse plano perfeito para um propósito. E esse propósito é servi-lo, é adorá-lo, é levar a mensagem dEle para outras pessoas, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que restaura vidas, que traz uma nova vida para as pessoas que ainda não entendem e não conhecem a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, servi-lo em santidade. Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 5, versículo 18, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, não se deixe se embriagar pelo vinho, mas deixai-vos se encher pelo Espírito. E aqui a gente pode substituir o vinho por outras situações da nossa vida que tem nos impedido de servir a Deus em santidade. Às vezes alguma coisa na nossa vida tem tirado o propósito para o qual Deus tem nos chamado para participar desse plano. Às vezes é uma dedicação a mais a um relacionamento, a um sucesso profissional, às riquezas e aos prazeres dessa vida, tem tirado o nosso foco, tem nos levado a perder o controle para o qual Deus tem nos chamado. Quero participar, que é participar desse plano perfeito de graça que Ele estabeleceu e que nós podemos ver aqui através do nascimento e do anúncio de João.
E a gente vê que isso acontece por meio do Espírito Santo. E será cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos traz para o propósito para o qual Deus tem nos chamado e fazer parte desse plano perfeito. É o Espírito Santo que nos dá o controle, é o Espírito Santo que nos dá um equilíbrio. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento, é o Espírito Santo que nos conduz e nos dá a sabedoria. Para que não possamos deixar que situações da nossa vida nos impeçam de estar participando desse plano perfeito. E Deus, Ele quer que nós chegamos até Ele e sirvamos a Ele consagrados toda a nossa vida. Não só uma parte, não só uma área da nossa vida, mas toda a nossa vida. Deus, Ele quer por completo, consagrado e dedicado a Ele. Eu não quero aqui afirmar ou dizer que nós vamos viver uma vida super espiritual, sem fazer nada, sem trabalhar, sem viajar, ou sem se relacionar, mas que tudo que nós fizemos precisa ser dedicado para Deus, consagrado para Deus, para a glória de Deus. E esses indícios de procedimento aqui o anjo estava trazendo para que Zacarias ele pudesse, desde já, antes mesmo do nascimento dessa criança, ter a percepção de que seu filho seria separado para a obra de Deus. E aqui uma abertura simples. Nós acabamos de ver aqui, Luísa, tantos outros aqui foram consagrados em oração diante da igreja. Como você tem separado e consagrado os seus filhos? Para que seja o melhor médico da cidade, o melhor engenheiro, para que seja o melhor advogado, o melhor o quê? Ou nós temos preparado e consagrado os filhos para a obra de Deus, para uma dedicação a Deus. E não se trata de ser, aqui era uma obra específica, era alguma coisa. Não. Todos nós temos um propósito e uma missão. Desde o ventre. Deus ele nos chama para fazer parte desse plano perfeito, todos nós. A coisa mais importante que você pode fazer para seu filho é levá-lo aos caminhos do Senhor, para servi-lo, para se dedicá-lo, para obedecê-lo, para ser fiel. E Deus ele é tão perfeito no seu plano que Ele sabe quem Ele escolhe para ser os pais de João. Pessoas que davam um bom testemunho, que eram fiéis à palavra, que praticavam na sua vida e eram irrepreensíveis. João tinha uma missão. E essa missão era chamar uma geração ao arrependimento. Voltar-se para o Senhor. Restaurar vidas. Repreender a idolatria. As falsas manifestações religiosas e rituais. E ele sabia, e ele aqui usa até o exemplo de Elias, de alguém de coragem, de alguém de ousadia, de alguém que foi até diante do rei Acabe e combateu a idolatria daquele rei de Israel. E Deus ele nos chama para fazer parte do seu plano perfeito, um plano de graça, para que sejamos corajosos na força do Espírito Santo, para que possamos ter a ousadia de sair daqui e ir para Gujão pregar a palavra de Deus, de levar essa mensagem de arrependimento e de amor nos nossos ambientes de trabalhos, nas nossas manifestações e celebrações familiares. Deus ele tem nos chamado para sermos fiéis e fazermos parte desse plano perfeito, para levar uma mensagem de amor, de restauração, de perdão, de graça, de arrependimento. Essa era a missão de João e era o propósito de João. João ele viria para quebrar o silêncio de Deus que durou 400 anos.
João seria aquele usado por Deus para que pudesse a tornar a falar em nome de Deus. E a mensagem dele era abrir o caminho para aquele que viria trazer salvação, para aquele que estaria trazendo redenção para Israel. Israel novamente iria ter esperança diante de Deus, através do Filho de Deus, o Messias Jesus Cristo. Será que a minha vida e a sua vida, ela tem pregado, ela tem anunciado, ela tem proclamado, nós temos vivido para o propósito para qual Deus tem nos chamado para fazer parte desse plano perfeito? Assim como Jesus veio, Ele irá voltar. Jesus, Ele está voltando. E Ele está chamando você nessa noite para participar desse plano perfeito, para participar desse plano de graça. E você está fazendo o quê? Você está esperando o quê para fazer parte desse plano? De um plano que é vitorioso, de um plano que não se corrompe, de um plano que não se acaba, que é eterno, de um plano que não é determinado por governo nenhum, mas é determinado por um Deus soberano e poderoso. Deus, Ele está lhe chamando para fazer parte desse plano perfeito. O juízo virá. Mas Deus está lhe oferecendo nessa noite a oportunidade de você fazer parte desse plano perfeito. De um plano que vai lhe trazer um propósito de vida. De um plano que vai lhe trazer um novo sentido para a sua vida. De um plano que traz perdão e arrependimento para a sua vida. De um plano que vai restaurar, libertar e redimi-lo diante de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 fala que buscai a Deus enquanto se pode achar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tome essa decisão de participar desse plano perfeito. Deus nos chama, todos nós, nessa noite, para sermos participantes desse plano perfeito. Existe uma realidade espiritual e Deus está lhe alertando e lhe chamando para caminhar junto com Ele, para estar fazendo parte desse plano perfeito de graça. Dos versículos 18 ao 20, vou correr aqui, ele traz o desfecho, Lucas traz o desfecho desse anúncio e dessa história. Zacarias, ele perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o mensageiro de Deus, alguém que está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir as boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias aqui duvidou. Mas eu até entendo a dúvida aqui de Zacarias. Não que ela seja justificável, porque a gente precisa crer, e ele já sabia o que tinha acontecido com outras pessoas quanto a esse caso de esterilidade. E mais precisamente Sara, que tinha também uma idade avançada e Deus concebeu um filho. Mas ele duvidou, ele fraquejou aqui. E muitas vezes nós vamos sofrer as consequências pela nossa fé fraquejar. Muitas vezes nós não vamos ouvir a voz de Deus, e esse não ouvir a voz de Deus vai nos afastar um pouco, e nós vamos querer tomar as nossas próprias decisões, agir da nossa própria maneira, e isso vai nos levar a um caminho de sofrer e de dor. Mas mesmo assim, Deus ele não retirou, porque Ele não condiciona a graça dEle sobre o que nós fazemos ou não fazemos. A graça de Deus ela é incondicional. É um dom gratuito de Deus. Como fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas algo também me chama a atenção, e aqui eu penso que se Deus tivesse permitido que Zacarias falasse, porque outros homens também questionaram quando Deus prometeu algo do tipo.
A gente lembra de Gideão, a gente lembra de Abraão, e não foram punidos. Mas Deus, ele queria que João, de fato, ele fosse o precursor da mensagem da vinda do Messias. Se Zacarias, não sei, o texto não fala se ele seria tagarela ou não, mas com certeza aquela multidão estava esperando todo ele. Ele seria, Deus falou para mim que eu vou ter um filho e o Messias está vindo. Veja, como tudo do plano de Deus ele é perfeito. Ele puniu a falta de fé ali, de confiança de Zacarias, mas ao mesmo tempo ele deixou a incumbência para a qual João viria, que era anunciar a vinda do Messias. Dos versículos 21 ao 23, a gente vê que o povo ele ficou na expectativa da resposta, porque eles estavam ali todos orando, esperando que o sacerdote viesse e proclamasse e falasse algo. E Zacarias saiu mudo. Mas de alguma forma eles perceberam que Deus revelou algo para Zacarias e falou algo para ele. Senão ele não estaria mudo diante daquela intimidade, daquele momento com Deus. E do 24 ao 25, a gente vê que ele voltou para casa depois daquela semana ter servido junto com seu grupo ali de sacerdotes no templo. E ali eles receberam outro sinal vindo de Deus, que ela estava grávida. Não sei se demorou tempo, quanto tempo, quando ele chegou e recebeu o sinal, mas Lucas fala que depois eles receberam o sinal de que ela estava grávida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus ele cumpre o que promete. Ele não é homem para que minta. Creia nisso. Se apegue nas promessas de Deus que estão reveladas na sua palavra. Deus ele cumpre o que promete. E não haveria de acontecer nesse caso, ou em qualquer outra situação que estejamos passando, ele irá cumprir o que ele promete. No tempo dele, da maneira dele, de acordo com a vontade dele, mas ele irá cumprir. E ela, ao final, rendeu graças ao Senhor. Rendeu graças por ter tirado dela esse fardo, esse peso que não era ter filho. Era um fardo que eles passavam. O texto fala que eles ficaram 5 meses ainda dentro de casa. Às vezes poderia ser porque a gravidez dela seria de risco pela idade, ou porque ela não queria sair também por conta da vergonha que ela sofria durante muito tempo de não ter um filho. Mas aí ela esperou chegar esses 5 meses e saiu de casa. Mas ela reconheceu que isso era uma obra do Senhor. Não vinha dela, não vinha de Zacarias, não vinha de religião, não vinha de nenhum líder religioso, mas era uma obra exclusivamente do Senhor. O que acontece na minha e na sua vida é uma obra exclusivamente de Deus. Não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém, é de Deus. E por isso nós podemos crer. E por isso nós podemos descansar que Deus tem o melhor. Concluindo, Deus ele age com os seus planos perfeitos. Ele sabe o tempo certo e o momento certo que as coisas elas vão acontecer em que época. Ele domina a criação para que tudo aconteça como ele planejou. A maneira como irá acontecer, executar, como fazer e que meios usar. A chegada do rei, do Messias, ela já era planejada desde antes da fundação do mundo. Orquestrada e conduzida por esse Deus que é poderoso, soberano e grandioso. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos fiéis, que confiemos nele e que possamos fazer parte desse plano perfeito que ele nos convida para fazer nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus. O quanto a tua palavra ela nos confronta, mas ao mesmo tempo nos motiva a confiar no Senhor.
a saber que Tu és um Deus poderoso que tem o controle sobre todas as coisas, quando às vezes eu quero ter o controle. A fazer as coisas, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, com que a Tua palavra, e não fazer da minha maneira, pois não é justa. Por isso, Deus, nós colocamos diante do Senhor para que Tu possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas, que nós possamos nos tornar participantes desse plano perfeito de graça, sendo fiéis e Te honrando e Te glorificando, crendo no Senhor, sabendo, ó Deus, qual o propósito para qual o Senhor tem nos chamado. Ajuda-nos, ó Deus, a entender as Tuas promessas, os Teus propósitos e os Teus planos para a nossa vida. Leva-nos, ó Deus, a compreender e a saber que sempre o Senhor tens o melhor para as nossas vidas, que nada está fora do Teu controle, de que o Senhor é poderoso e é soberano e de que tudo pode fazer, que para o Senhor nada é impossível. Por isso, Deus, nos faz descansar nos Teus planos de graça sobre a nossa vida. Deus, fortalece os nossos corações, renova os nossos ânimos, revigora as nossas forças, nos faz esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.